Onde? Já chegaram Como é o nome dessa flor aqui, ó? Essa daí é a hortênsia. Ah, é. Dá cada buquezão de rosa. Por onde é que a gente tá indo agora? Do pós-colheita. Agora eu vou explicar a fase do pós-colheita. Por isso que tem que começar mesmo 10 horas, né? É porque é demorado. Aí, ó, o Paulo esquentar dele. Ah, é. A moça disse que eles mordem. Não, mas eles estão presos. Bom, quando o café chega da mata, a gente passa ele por um tanque lavador, que além de tirar as impurezas que vêm da mata, também é separado por densidade. E depois disso a gente leva ele para secagem. Aqui que a gente faz é mais ou menos Lavar, né? caixa d'água mesmo, lava e separa por densidade. Menina, será que a gente vai passar? Não, vai não. Fica por esse buraco aí, ó. Não, parece, senão eles não vão ficar aí. Ali, Patrícia, a gente chegou, o pessoal já foi tudo pra lá. Ele colheu o café. Não, Eita, o bichinho mordeu bem aqui. Oi? Aqui, ó. Tá vermelho? Inchou, tá uma bola, inflamou. Aonde? Aqui, ó. Tá, né? Foi algum inseto lá, tipo um muriçoca. Tem que passar repelente. Bom, depois que ele é passado pelo tanque lavador, a gente traz ele para cá para iniciar a secagem. E de início a gente faz a identidade do café, que é um mapa de rastreio. É a numeração do lote, daquele lote de café, o nome da variedade, ou também pode ser chamado de cultivar, o setor da onde ele foi colhido lá na mata, a data da colheita, e a gente vai secando o café e tem uma maquininha para medir a umidade do café. Quando ele está na mata, ele está com mais ou menos 65. Aqui mais ou menos ele está com 65% de umidade. Então a gente vai colocando nesse nome que tem secagem, conforme a secagem for acontecendo. Aí depois da secagem vai ter o processo de descanso, que eu vou explicar a vocês lá em cima. Mas aqui vamos falar mais da parte da secagem mesmo. Vocês já viram aquela secagem tradicional, Não, não. que mostra muito na mídia, que é basicamente uma quadra de cimento, Ah, sim. onde tem uma lona e o café todo exposto. É. O nosso café, como vocês estão vendo, são seco em terreiro suspenso. Essa estrutura aqui é chamada de terreiro suspenso. E para trabalhar com o café especial, que é o que a gente trabalha, ele tem que ser secado em terreiro suspenso. Então a gente trabalha com terreiro suspenso. E a nossa secagem se divide em 3 fases. Na primeira fase, a gente chama de fase meia seca, que o nosso objetivo é murchar o café. Vocês provaram o fruto na mata, né? Vocês viram que ele é bem fácil de despolpar. Então o nosso cuidado é bem alto para não correr o risco da gente despolpar o café. Qual vocês acham que iria secar mais rápido? Com a polpa ou sem a polpa? Sem, né? Sem a polpa ele seca entre 15 dias a 20 dias, dependendo do sol durante esses dias. E sem a polpa ele demora em média 20 a 30 dias. Ah, é? É mais demorado. E aqui a gente no sítio está optando secar com a polpa. No começo, como não estava tendo muito sol, a gente fazia o despolpamento do café, que era para ter uma secagem mais rápida. Mas agora a gente já iniciou com a polpa. E a nossa secagem se divide em 3 fases. Na primeira fase, o objetivo é murchar o café e alcançar 30% de umidade. Então a gente coloca o café no secador e aqui a gente vai deixar durante um dia sem mexer, só para ele murchar. Depois que ele murcha, a polpa dele fica mais resistente, então ele não corre o risco de despolpar. E essa primeira fase demora em média 3 a 5 dias. Quando a gente alcança os 30% de umidade, a gente vai para a segunda fase, que é a fase mais demorada da secagem.
demora em média 15 a 20 dias. E a gente utiliza duas técnicas. É que durante o dia hoje não está muito quente, mas durante meio-dia até 2 horas da tarde a temperatura esquenta muito aqui. E a temperatura do grão chega a ultrapassar dos 40 graus. Não a temperatura ambiente, do grão. Então a gente utiliza um tecido, que é esse mesmo tecido aqui que está embaixo, que é o tecido lá das mudinhas, que é chamado de sombrite. E ele faz com que essa temperatura caia um pouco e assim a gente não tá matando o café, queimando o café no sol. E mesmo assim, nessa segunda fase, a gente tem que estar mexendo o café em 30 minutos. Durante 9 horas da manhã até as 14 da tarde. Mexendo o café em meia hora. Depois disso, a gente tem outro problema, que é durante a noite. O café passa o dia perdendo umidade com o sol quente e a noite já é muito frio. Eu acho que vocês estão aqui desde ontem, então vocês notaram que a noite esfria muito e chega até os 16 graus às vezes. E o café passava o dia perdendo umidade e à noite recuperava toda a umidade. Então à noite a gente faz uma espécie de vulcão, a gente junta o café e só os de baixo tem contato com o frio e a gente cobre com essa lona de plástico para ele ficar aquecido e assim não perde, não recupera a umidade que ele perdeu durante o dia. E essa segunda fase demora em média 15 a 20 dias, como eu falei para vocês, é a fase mais demorada. E o nosso objetivo na segunda fase é alcançar 18% de umidade. Alcançando os 18%, a gente vai para a terceira e última fase, que é a fase mais delicada. Na terceira fase, o nosso objetivo é alcançar 30% de umidade. 11% de umidade, na verdade. 11% de umidade. Quando a gente chega nos 11%, a gente não pode ultrapassar dos 11%. A gente tem que manter essa umidade. Se a gente ultrapassar, a gente vai estar matando o café. Porque esses 11% de umidade, ele tem que ser retirado durante a torra do café. Então a gente não pode ultrapassar. E a gente vai estar aqui, passar várias vezes nesse lote de café e vai estar medindo a umidade para não ultrapassar dos 11%. Alcançando os 11%, a gente já vai fazer a retirada desse café do secador e ele vai para o processo de descanso que eu vou explicar a vocês lá em cima. Então é basicamente isso. Legal. A secagem do café. Se divide em Quanto 3 tempo vai fases. demorar essa última parte aqui? Demora em média 3 a 5 dias. Não, eu digo passeio aqui, nossa. É 1h30, 2 horas. Não, basicamente. essa segunda parte com você. Essa segunda parte demora acho que uns 20 a 30 minutos. Vamos embora. A trilha é a fase mais demorada. Mas já acabamos, bora. Não, é meu braço que tá doendo aqui. Cheiro de café. A frutinha ele não tem o aroma, né? É, quebra torra, né? Só durante a torra. Me tira uma dúvida. A gente vai sair daqui ainda? Vai só pra dentro. Ali vai. Ah, tá, porque eu achei que dali a gente ia descer mais, Não. entrar, entendeu? É isso que eu tava. Só aqui mesmo. Bom, o café ele termina a secagem desse jeitinho aqui. Torrado. Não, aí ele tá seco. Ah, Pós-secagem. Ele interessante, vem né? da mata dessa cozinha. Que aí ele tá com 11%, né? De Aqui umidade. ele já tá, ó. Aqui ele tá com 65% e aqui ele tá com 11%. 11%. E quando terminar a secagem, ele vai pro processo de descanso.
ele vai passar por 30 dias dentro dessa embalagem. É uma embalagem Clinchó, muito utilizado pelas Forças Armadas Americanas para embalar grãos e sementes. Que não entra umidade, é isso? Não entra. Essa embalagem mantém a umidade do café ou de qualquer outro alimento. Uhum. Por isso que ela é muito utilizada pelas Forças Armadas Americanas. E ele vai passar por 30 dias dentro dessa embalagem, no quarto escuro, longe de umidade. E a claridade tem alguma coisa a ver? Ou É é a só... claridade. A luz, ela esquenta. Então, a claridade, ela vai, querendo ou não, interferir na Entendi. umidade do café. Uhum. E ele passa por 30 dias. E quando termina o processo de descanso, a gente vai para o processo de pilagem, que é a retirada da polpa, que aqui ela tá bem sequinha, fica pretinha, e do pergaminho. É uma máquina que faz isso. Então a gente coloca dentro da máquina desse jeito E sai esse e daí, sai né? esse daqui. Esse daí é o que a gente vê por aí, né? Nas cafeteiras, né? Isso, Só que vê torrado, que ele não tá torrado, né? isso. Isso Parece um mesmo. amendoim, né? Isso mesmo. Só que quando ele passa pelo processo de pilagem, vai sair grãos pequenos, grão grande, grão médio. O que vocês acham que iria acontecer na torra do café? Se a gente fosse torrar o grão pequeno com o grão grande. Ia ficar diferente o sabor. Não, a torra, né? Ia ficar diferente. O né? pequeno ia estar queimado e o grande ainda ia estar cru. Então a gente faz uma separação por peneiras. A peneira mais famosa no mundo do café é a peneira de 16. É um padrão exportação. Os grãos que ficam em cima são chamados de grãos 16+. São grãos melhores, maiores e com qualidade melhor. Os grãos que caem, eles são chamados de grão 16-. São grãos quebrados e, consequentemente, tem uma qualidade menor. Então, a gente faz todo esse processo depois da pilagem e a gente vai para a cata manual, que é a retirada de todos os grãos com defeito. Aqui do lado, a gente tem uma tabela de classificação de defeitos. Um deles é pedra, graveto, coisas que a gente não vai encontrar no nosso café, porque o nosso café é seco em terreiro suspenso. Então a gente não encontra essas impurezas que tem pelo chão. Essa pedra, essas coisas, se encontra naquele tradicional, é No isso? tradicional, isso Aham. mesmo, que é seco no chão. Tem totalmente o contato com o chão. O nosso principal defeito são grãos ardidos, que não recebem sol adequadamente. A gente tem que estar mexendo no café e a gente acaba deixando um parado ali e, consequentemente, ele vai pegar muito sol só de um lado e ele vai ser um grão ardido. E o nosso outro defeito é o inseto, a broca. Não sei se vocês lembravam o nome, mas é a broca. Ele é o nosso principal defeito. Então, quando o café está zero defeito, a gente vai para a torra, que eu vou explicar a vocês nessa salinha ali. Vocês podem me acompanhar. Tem que ir pra academia, tá bom aqui. Olha. Essa daqui é a nossa máquina de torra. Ela suporta até 5 quilos, mas a gente só torra 2,5 ou 3 quilos, para ter uma torra bem uniforme. E esse daqui é o Hugo Wolff, ele é um especialista lá de São Paulo. Ele que elaborou esse mapa de torra pra gente. Primeiramente, a gente aquece a máquina a 220 graus e aqui a gente despeja o café, que ele cai no tambor. E quando ele cai no tambor, ele tá frio, então a temperatura vai cair um pouco e cai para 75, e a gente chama essa temperatura de fundo. E vai subindo gradualmente de acordo com a torra. Vamos imaginar que dentro do grão tem uma piscininha de água, com uns 11% de umidade que veio da secagem.
ela vai evaporar essa água, vai migrar para a periferia e vai molhar o café. Vocês lembram da cor, né? Cinza esverdeada. Por exemplo, você tá com blusa marrom. Se você molhar, vai ficar um marrom mais escuro. Assim acontece com o café na primeira fase. O café ele vai ficar um verde escuro. A gente vai ter duas formas de saber que está acontecendo essa torra, essa retirada da água, que é pelo visor e pela amostra. Aqui a gente tira uma amostra e a gente vai sentir o cheiro de massa de pão, por conta da decomposição do amido do café. E assim acontece a retirada da água. Na segunda fase é a reação de Maillard ou a caramelização. Aí que a gente vai conservar a doçura do café. Dentro do grão de café tem o açúcar, assim como tem em toda fruta. A doçura natural. Vamos imaginar que tem uns cristalzinhos de açúcar. Quando a gente derrete o açúcar, ele vira mel. Dentro do grão vai acontecer tudo isso, um melzinho, e ele vai migrar para a periferia, só que em vez dele evaporar com a água, ele vai caramelizar o café. E a gente tem as mesmas formas de saber. Aqui a gente vai ver uma cor de caramelo no café. E na amostra a gente vai sentir o cheiro de cana de açúcar, por conta da sacarose do café. Terminando a segunda fase, a gente vai para a terceira e última fase, que é a pirólise ou o efeito Hooke. Vocês lembram que a Iris falou para vocês que o café possui 3 películas? Se vocês tiverem um bom olhar, vocês podem ver que tem uma pelezinha cobrindo o grão. E ele dobra de tamanho. Vocês podem ver que o pequeno não tá torrado, tá cru ainda. E esse torradinho ele tá bem maior. Essa daqui é a última película. É uma película bem fininha. E isso tudo acontece dentro do tambor. Como é que a gente vai saber que está acontecendo esse crack ou esse efeito Hooke? Aqui dentro vai ficar com uma panela. A gente está fazendo pipoca em casa, fica os estralos da pipoca do mesmo jeito, é o café. É um crack, uma zoada alta. Mas como a gente vai saber que está acontecendo? Dessa vez não tem visor, vai ser só pela amostra. Por exemplo, aqui pode ter 10 grãozinhos, 2 expandiram e 8 não. Então não está pronto. Então o mestre de torra fica aqui tirando a amostra até todos expandirem. E quando todos os cafés expandem, termina a terceira fase e a gente vai escolher o nosso padrão de torra. Aqui a gente tem as torras mais escuras, que são para esconder os defeitos do café. E aqui a gente tem as torras mais claras, que são para realçar as qualidades do café, que só serve para o Hugo Wolf, como ele é especialista. E para a gente sobrou esses 3 padrões de torra. E a gente opta por essa mais clara, que é uma torra de caramelo. Vocês podem ver como é bem clarinho o grãozinho. Então, a gente deixa torrar até atingir essa coloração. E assim acaba a torra. Essas 3 fases, elas são muito rápidas. Demora em média 10 a 12 minutos. É uma torra bem rápida. E quando terminar a torra, a gente despeja o café nesse tambor. Aqui é uma bombina para trazer ar e esfriar o café. Ele passa por 5 minutos aqui esfriando. E logo depois a gente retira e coloca num saco plástico e deixa ele descansando por 8 horas. Aqui vocês podem ver uma amostra. Na torra já sai o cheiro. Ele passa por 8 horas, mas a gente deixa de um dia para o outro.
Por exemplo, hoje é o nosso dia de torra, amanhã a gente vai moer o café. Essa daqui é a nossa máquina de moer, nosso moedor. E ele tem 9 padrões de moagem. Isso é muito importante para cada tipo de preparo. Por exemplo, a prensa francesa tem que ser uma moagem mais grossa. A cafeteira italiana tem que ser uma moagem mais fina. O filtro de papel, que é o que a gente utiliza aqui no sítio, é mais comum as pessoas usar moagem média. Então é muito importante para cada tipo de preparo. Esse preparo que você fala já é o em casa, né? Assim? Já é em casa. Aham, entendi. Para preparar o café, extrair aquele líquido mesmo.